Seja bem-vindo, seja bem-vinda, aluno, aluna da Escola Bíblica Dominical da Nova Vida em Bom Sucesso. Você que não pertence à nossa igreja, nem é aluno da nossa escola, também seja bem-vindo. Você que está diante desse vídeo aí, estamos estudando o Antigo Testamento, uma visão panorâmica, e estamos na aula de número 21, povos presentes do Antigo Testamento, a parte 9, falando das nações cananeias, povos cananeus, tá? Eu vou fazer uma oração aqui e vamos já seguir com a aula. Senhor, muito obrigado por estarmos aqui em mais uma aula, aula de número 21. Abençoa essa aula, que ela seja uma aula abençoada e abençoadora. Abençoa também quem está vendo, protege, guarda, livra de todo mal, cada um na sua casa, sua família, que o Senhor possa livrar de todo mal, proteger e dar bênçãos e vitórias. Assim te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Antes de iniciar, falar um pouquinho da Bíblia que eu estou usando hoje. Usei na aula passada a Bíblia de Estudo de Genebra, uma Bíblia que tem notas explicativas muito interessantes. Ela é inspirada na teologia da Reforma, as suas notas, explicativas, o seu suplemento teológico. Uma Bíblia muito interessante. Geralmente eu uso a notada expandida. Hoje estou citando essa Bíblia que estou utilizando, e é uma maneira também de falar para você o material que a gente usa para a aula. Os livros estão aqui, esses livros já foram mostrados em outras aulas. A gente procura sempre mostrar o material para honrar, uma questão de honra e de justiça intelectual, de honestidade intelectual, mostrando quais são as obras que eu tenho pesquisado, dentre outras, para poder preparar a aula para você, meu querido irmão, minha querida irmã. Eu estava falando então, na aula passada, eu parei falando da geografia da terra de Canaã. Estamos falando das nações cananeias, os povos cananeus. Eu me lembro que eu estava falando sobre os montes. Eu falei do Monte Hermon, Salmo 133, de 1 a 3. Falei do Monte Carmelo, primeiro livro dos Reis 18, de 20 a 24. Hoje eu vou continuar falando alguma coisa da geografia e pretendo entrar no assunto, falando sobre os 7 povos cananeus, aqueles povos principais citados em Josué capítulo 3, versículo 10, que a gente vai ler mais à frente, tá? Então, ainda falando dos montes da terra de Canaã, eu vou citar alguns com a referência, outros eu vou ler o texto, tá? O Monte Tabor, primeiro livro das Crônicas, capítulo 6, versículo 77, tá? Esse monte pode ter sido o Monte da Transfiguração de Jesus. Interessante esse dado, tá? O Monte Gilboa, que está ali registrado, primeiro livro de Samuel, capítulo 31, versículo 8, ali foram encontrados os corpos de Saul e de seus 3 filhos quando foram mortos, quando morreram. O Monte das Oliveiras, que tem ali o Jardim do Getsêmani, a referência é Lucas 22, 39, eu vou até fazer a leitura aqui. Lucas 22, 39. E saindo, Jesus, foi como de costume para o Monte das Oliveiras, e os discípulos o acompanharam. Ali no Jardim do Getsêmani, onde Jesus teve aquela agonia toda, antes de ser preso. Monte Sião, é o salmo que vale a pena a gente ler, Salmo 125, versículo 1. Os que confiam no Senhor são como o Monte Sião, que não se abala e firme para sempre. Que você possa, que eu possa, que nós possamos ser como o Monte de Sião, que não se abala, mas fica firme para sempre. Os montes Gerezim e Ebal estão em Deuteronômio, eu acho que até deixei marcado aqui, viu? Deuteronômio 11, 29. Olha aqui, que interessante. Quando, porém, o Senhor teu Deus te introduzir na terra a que vais para possuí-la, então pronunciarás a bênção sobre o monte Gerezim
e a maldição sobre o monte Ebal. Então, Monte Gerizim significa monte da bênção e monte Ebal, monte da maldição. Bem, a bênção está vinculada à obediência e a maldição à desobediência. Portanto, o importante é nós sermos obedientes a Deus, né? Eu vou ficar aqui com relação aos montes e vou falar um pouquinho agora dos vales. Eu falei na aula passada que monte dá uma ideia de estar bem, estar vencendo, superando os desafios, espiritualmente falando, dentre outras possibilidades de interpretação. Vale, na Bíblia, pode ter também um sentido de uma provação, de uma luta, de uma dificuldade, né? Então, vou destacar dois aqui: o vale de Elá, onde Saul e os soldados de Israel acamparam ali no vale de Elá, ouviram aquelas afrontas do gigante Golias. Davi venceu Golias pelo poder de Deus. O vale de Aijalon, onde Josué fez uma oração muito interessante, Josué capítulo 10, olha só, versículos 12 e 13. Então Josué falou ao Senhor no dia em que o Senhor entregou os amorreus nas mãos dos filhos de Israel. E disse na presença dos israelitas: Sol, detente em Gibeão, e tu, lua, no vale de Aijalon. E o sol se deteve e a lua parou, até que o povo se vingou dos seus inimigos. Não está isto escrito no livro dos justos? O sol, pois, se deteve no meio do céu e não se apressou a pôr-se quase um dia inteiro. Aí diz o 14 assim: E não houve dia semelhante a este, nem antes nem depois dele, tendo o Senhor assim atendido a voz de um homem, porque o Senhor pelejava por Israel. Que coisa maravilhosa! O vale de Aijalon, a lua se deteve ali, o sol em Gibeão, ou seja, praticamente a rotação da terra deu uma paradinha, e tudo isso para que o dia se estendesse e Israel pudesse derrotar os inimigos. E diz o texto, que coisa linda: não houve dia semelhante àquele, ouvindo Deus a voz de um homem, de um ser humano. Se você tiver sinceridade, orar com fé, Deus pode fazer grandes coisas através da sua oração. Deus pode fazer grandes coisas. Existe o Vale do Jordão, que eu já falei, acredito, na aula passada, né? E o Salmo 84 vai falar do vale árido, o vale de Baca, mas diz que aquele que procura fazer a vontade de Deus, que se fortalece no Senhor, ele é capaz de passar pelo vale árido, o vale de Baca, e fazer dele um lugar produtivo, um lugar de fonte. Até mesmo o vale da sombra da morte, do Salmo 23, pode ser um vale transformado pelo poder de Deus. Então, se você está passando um vale de lágrimas, um vale árido, uma provação, saiba que Jesus está com você. E Ele, como seu pastor, como diz o Salmo 23, pode fazer você vencer esse vale. Por quê? Porque o cajado dele e a vara dele nos consolam. Pode consolar você, pode dar a vitória a você e você atravessar esse vale árido e difícil com o poder de Deus na sua vida, na sua família. Desertos, eu vou falar apenas de dois, né? Deserto de Berseba, no extremo sul de Israel, a referência, primeiro livro de Samuel, capítulo 3, versículo 20, deserto de Judá, ou desertos de Judá, Juízes, capítulo 1, versículo 16, né? E aqui, que lindo, no Salmo 126, versículo 4, eu até já preguei nesse texto, vai falar sobre um dos desertos de Judá, lá no extremo sul de Judá, o deserto do Negueb. Olha o que vai dizer: restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes no Negueb. Salmo 126, versículo 4. Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes no Negueb. Ou seja, as chuvas, chamadas chuvas torrenciais que inundavam o deserto. Eu uma vez preguei na nossa igreja sobre esse tema, inundando o deserto. Deus é capaz, e deserto na Bíblia é tido como, dentre outras interpretações, como um lugar difícil, né? Um lugar de lutas. Então, Deus pode transformar o meu deserto, o seu deserto, num lugar produtivo e fértil, com as chuvas de bênçãos que vêm do céu. Em termos de estações, nós sabemos que temos 4 estações, né? Outono, inverno, primavera, verão. Mas nos tempos bíblicos, na terra de Canaã, eles consideravam praticamente 2 estações, verão e inverno. Isso você encontra
A referência em Zacarias capítulo 14, versículo 8, vai falar sobre isso. E aqui no livro do Enéas Tonini, Geografia da Terra Santa e das Terras Bíblicas, da editora Ragnus, eu tenho um comentário interessante aqui na página 194 que eu vou ler para você. O verão começava em abril e se estendia até setembro. O tempo era bom e seco. E era o tempo das colheitas, dos trabalhos agrícolas. Eram 6 meses de completa seca. O inverno iniciava em outubro e ia até março. 6 meses de chuva e frio. Muito vento, principalmente no norte. Nesse período havia geadas e neve nos montes. Em Cantares, ou Cântico dos Cânticos, capítulo 2, versículos 10 a 13, descreve-se o fim do inverno e a chegada do verão, que no primeiro mês, abril, correspondia a uma curta primavera. Que bom, né? Que nós temos aí a chuva de Deus, das bênçãos de Deus, trazendo fertilidade para o deserto, para a sequidão, né? Bem, o clima, então, já falei. Eu vou falar um pouquinho, então, vou começar a falar, nessa aula de hoje, não vou terminar hoje, sobre os 7 povos cananeus citados em Josué. Se você está com a Bíblia aí, esse texto é importante, vá comigo lá, Josué capítulo 3, né? Versículo 10, olha o que vai dizer a palavra do Senhor aqui, ó. Estando, pois, os filhos... Não, estou lendo outra passagem. 3:10. Disse mais Josué: nisto conhecereis que o Deus vivo está no meio de vós, e que de todo lançará diante de vós os cananeus, os heteus, os heveus, os fariseus, os girgazeus, os amorreus, os jebuseus. 7 povos aqui principais que Josué e Israel deveriam tirar de Canaã, né? Desapossar da terra para poder tomar a posse, tá? Eu vou começar então falando dos amorreus, não estou seguindo essa ordem aqui. Por quê? Porque os amorreus, eu já falei um pouco sobre eles na aula de número 14. Um pouco antes de gravar essa aula, eu estava revendo a aula de número 14 para ter certeza. E realmente eu falei dos amorreus, porque eu estava falando dos povos mesopotâmicos. E os amorreus são considerados tanto vindos da Mesopotâmia, como sendo povos pertencentes a Canaã, porque eles migraram cedo para Canaã, tá? Então, por isso, eles também são chamados de cananeus, porque eles migraram para Canaã. O termo amorreu também é usado para designar habitante da Palestina em geral, eram chamados de amorreus, né? Os povos dos montes, que eu falei na aula 14, que se opõem aos das planícies. E 3, um povo específico, ocupando uma cidade ou uma região maior com seu rei. Era também chamado de amorreus, tá? Vou falar sobre os cananeus. Quem são esses cananeus? Todos esses 7 aqui citados por Josué são povos cananeus. Mas aqueles que não estavam na linhagem dos amorreus, não estavam na linhagem dos heveus, né? Não estava na linhagem dos heteus, não estava na linhagem dos girgazeus, dos jebuseus, dos ferezeus, mas estavam lá em Canaã, então eram chamados de cananeus, tá bom? Nos dias de Josué, os cananeus eram um povo forte e belicoso, possuindo carros de ferro e fortes cavalos, né? Tinham cidades fortificadas como Bet-Sean, porque é um A com acento circunflexo, né? Bet-Sean, Megido, Sidom, Acor, Hebron, a cidade famosa lá de Judá, né? Hebron, Dó, etc. Israel não conseguiu, isso é uma informação importante, tá? Israel não conseguiu desapossar totalmente os cananeus, como está escrito em Juízes capítulo 1, versículos 27. Vamos lá para o Juízes 1, 27 a 33, tá?
Olha o que diz aqui: Manassés não expulsou os habitantes de Bet-Sean, nem os de aqui o Bet-Sean já está com tio no ar, nem os de Taanac, nem os de Dor, nem os de Ibleão, nem os de Megido, todas com suas respectivas aldeias, pelo que os cananeus lograram permanecer na mesma terra. Vê como é que Israel não conseguiu. Quando, porém, Israel se tornou mais forte, sujeitou os cananeus a trabalhos forçados e não os expulsou. Ou seja, um dos motivos pelos quais Israel não expulsou os cananeus foi porque constituiu cada um deles como trabalhadores, né? Como um trabalhador forçado, vamos dizer assim. Ou seja, o povo de Israel procurou fazer dos cananeus trabalhadores forçados, tá? Efraim não expulsou os cananeus, habitantes de Gezer, antes continuaram com ele em Gezer. Zebulon não expulsou os habitantes de Quitron, nem os de Naalol, porém os cananeus continuaram com ele, sujeitos a trabalhos forçados. Azer não expulsou os habitantes de Acó, nem os de Sidom, os de Alabê, e os de Axibe, e os de Elba, e os de Afeca, e os de Reobe, cada nome maravilhoso, né? Porém, os azeritas continuaram no meio dos cananeus, que habitavam na terra, porém os não expulsaram. Olha só que coisa. Naftali não expulsou os habitantes de Bet-Semes, nem os de Bet-Anate, mas continuou no meio dos cananeus que habitavam na terra. Porém, os de Bet-Semes e Bet-Anate lhe foram sujeitos a trabalhos forçados. Olha que coisa. Olha o versículo 21 do capítulo 1. Olha só. Porém, os filhos de Benjamim não expulsaram os jebuseus que habitavam em Jerusalém. Antes, os jebuseus habitam com os filhos de Benjamim em Jerusalém até o dia de hoje. Amados, a ordem de Deus era a destruição dos povos cananeus. Deuteronômio capítulo 20, versículos de 16 a 18. Olha só a ordem de Deus. Como Israel não obedeceu na totalidade à ordem do Senhor. Deuteronômio capítulo 20, versículo 16 a 18. Olha aqui, ó. Porém, das cidades dessas nações que o Senhor teu Deus te dá em herança, não deixarás com vida tudo que tem fôlego. Antes, como te ordenou o Senhor teu Deus, destruí-las totalmente. Os heteus, os amorreus, os cananeus, os ferezeus, os heveus e os jebuseus, para que não vos ensine a fazer segundo todas as suas abominações que fizeram a seus deuses, pois pecaríeis contra o Senhor vosso Deus. Então, a ordem de Deus era destruir os povos cananeus por causa das suas abominações. Que abominações eram essas? Prostituições, sacrifícios infantis de crianças, idolatria. Essas eram as principais abominações dos povos cananeus. E isso Deus determinou para que Israel não aprendesse essas abominações e pecasse contra Deus. Amados, Israel ficou 400 anos no Egito. Foi o tempo para o arrependimento dessas nações cananeias. Mas elas não se arrependeram e continuaram fazendo abominações aos olhos do Senhor. Aí veio o juízo da parte de Deus sobre elas através do povo de Israel pela liderança de Josué. Como isso não ocorreu, como esses povos cananeus não se arrependeram, Israel teria que destruí-los. A nação israelita destruiu e expulsou alguns povos cananeus, como por exemplo os habitantes de Jericó, de Ai. Se lembra de Jericó, das muralhas? Pois é, que vieram abaixo. De Ai, que primeiro perdeu Israel para Ai por causa do pecado de Acã, depois Deus deu a vitória. A cidade de Maquedá e Libna, Laquis, etc. Tá? São cidades que foram destruídas e os povos foram expulsos. Mas, como nós acabamos de ver, Israel não obedeceu totalmente ao Senhor. Josué procurou cumprir a ordem de Deus, tá? Mas também teve seus vacilos. Por exemplo, Josué fez aliança com os gibeonitas.
Os gibeonitas se disfarçaram lá, fizeram uma estratégia, enganaram Josué, se passando como viajantes, forasteiros. E aí o que aconteceu? Josué não consultou a Deus, fez aliança com os gibeonitas. Depois vai ter que até lutar para defender os gibeonitas dos outros reis. Olha só que coisa. Por quê? Porque o nosso Deus é um Deus de aliança. O nosso Deus honra a aliança. O Deus de Israel honra a aliança. Então, se Josué fez aliança com o inimigo, não importa se o inimigo agora está precisando de ajuda, ele vai ter que ajudar. Porque Deus honra a aliança. Você tem uma aliança com Deus? Eu tenho uma aliança com Deus. Deus honra a aliança que tem conosco. Nós precisamos honrar a aliança que temos com Deus. E uma lição que fica aqui, antes de eu dar o prazer de casa, uma lição que fica no meu coração desse estudo, que eu estudei para dar essa aula, nós precisamos obedecer a Deus na sua totalidade. Aquilo que Deus pede de nós, aquilo que Deus manda. Obedecer a Deus parcialmente não é obedecer. É uma falha na obediência. Temos que obedecer tudo aquilo que a Bíblia diz que devemos fazer. Obedecer a Deus é sempre o melhor. E fazer isso na sua totalidade. Viver o Evangelho como ele é e como está na Bíblia, e não uma espécie de Evangelho paralelo. Eu cheguei a falar isso quinta-feira agora recente que preguei na minha igreja. Uma mensagem chamada Volta. Eu falei sobre isso. No finalzinho da mensagem, nós precisamos voltar a viver o Evangelho na sua integralidade. E não de forma integral. E não uma espécie de evangelho paralelo que atenda às nossas necessidades. É muito importante obedecer a Deus. Faça isso. A obediência nos levará e nos leva à vitória. Enquanto Israel obedeceu a Deus, foi vitorioso. A desobediência em não expulsar todo mundo custou, dos cananeus da terra de Canaã, custou muito a Israel. Tá bom, gente? O prazer de casa, para a gente terminar por aqui, é que você leia Josué do capítulo 1 ao capítulo 8, tá? Do livro de Josué, vai citar lá o capítulo 8, vai citar de novo os montes Gerizim e Ebal, a história do início da conquista da terra de Canaã. Eu tenho certeza que vai ser bênção para você. Deus abençoe você e a sua casa. Até a próxima aula e que Deus abençoe de forma rica e abundante.